Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 49, O Reino Feiticeiro de Ainz Ogou. Parte 3. Ainz e companhia avançavam em linha reta ao longo da estrada principal. Era difícil afirmar que as ruas estavam cheias de vida. Isso ficou óbvio quando ele comparou suas memórias de seu tempo como Momon para as cenas diante dele agora. As expressões dos pedestres eram sombrias e pareciam estar se movendo um pouco mais depressa. Em contraste, os Deathknigts caminhavam orgulhosamente pelas ruas. Eles provavelmente estavam patrulhando no lugar da guarda habitual da cidade. Ainz só lhes deu uma ordem simples: prender alguém envolvido em violência, proteger quem pedir ajuda. Ainz encarou a muralha da cidade. Uma parte dos Deathknigts produzidos em massa foi designada para o serviço de sentinela no topo das muralhas. Havia outros como eles que estavam vigiando os portões da cidade ou patrulhando. No entanto, o modo mais bizarro que foram empregados foi receber ordens para construir novos vilarejos para os habitantes do distrito pobre. As pessoas que acabavam sendo moradores nos bairros pobres eram tipicamente o segundo ou terceiro filho das famílias camponesas, aqueles que não tinham sua própria fazenda para trabalhar. Eles sonhavam com uma vida melhor na cidade, mas, no final, só conseguiam cavar uma miserável existência de pobreza em meio às cinzas de seus sonhos. Assim, Ainz prometeu conceder-lhes um lote de terra e enviou-os para lá. Eles foram enviados para as ruínas dos vilarejos incendiados devido à tramoia da teocracia Slane. Como haviam caído devido a razões externas, tudo o que precisavam fazer era limpar os escombros, procurar novos moradores e o vilarejo se recuperaria naturalmente. Por terem sido atacados no passado, Ainz permitiu que os Deathknigts e Souleaters fossem com eles como guardas, e ele também ordenou que ajudassem os aldeões com seu trabalho na fazenda. É claro que nenhum deles era particularmente hábil em trabalhar nos campos. Todavia, eles eram muito superiores aos seres humanos comuns quando se tratava de força física bruta. Essencialmente, eram maquinários agrícolas pesados que não necessitavam de combustível e que podiam funcionar 24 horas por dia. Eles eram ideais para a tarefa de arar o solo e uma sorte de trabalhos pesados. Certamente fariam grandes contribuições nas próximas colheitas. O objetivo de Ainz era reconstruir os vilarejos em um ano, permitindo assim que atingissem a autossuficiência básica. Eles então começariam uma colheita regular no segundo ano. Porém, o objetivo de reconstruir os vilarejos era meramente coletar seus produtos como impostos e depositá-los na Exchange Box, onde se tornariam moedas de ouro de Yggdrasil. Albedo e Demiurge elogiaram essa ideia até as alturas, então certamente era algo bastante viável. Ele havia emprestado os Undeads para evitar gastar tempo na colonização das regiões ermas. Ao mesmo tempo, como os Undeads estavam em empréstimo, ele cobrava taxas adicionais de aluguel, além dos impostos combinados previamente. Como não precisava cobrar o aluguel dos moradores, ele teve essa ideia depois de considerar que poderia acabar emprestando os Undeads a outras pessoas no futuro. Embora esse plano priorizasse o envio de grande número de moradores dos bairros pobres, com suas famílias, para fora da cidade, isso por si só não era um motivo para a falta de pessoas nas ruas. A causa provável seria Ainz. Quando os pedestres o encontravam nas ruas, eles olhavam com os olhos arregalados antes de voltar pelo caminho que vinham, ou mesmo cruzavam para o outro lado da rua. Era como andar em uma terra devastada. Ainda assim, ser temido não era ruim. Era pelo menos uma dúzia de vezes melhor do que ser desrespeitado. Mas é difícil acreditar que minha cidade seria um lugar sem vida. Ele não se importava com o que acontecesse com os outros, contando que a grande tumba de Nazarick e seus NPCs fossem felizes, tudo bem. Mas o que seus amigos do passado pensariam se estivessem por perto? Eles seriam como Ainz, que de certa forma fora afetado por ser um Dead, e acabariam sendo influenciados por seus traços raciais? Eles acabariam tratando os humanos como pouco mais que forragem? Ou continuariam mantendo suas fortes emoções de seus dias como humanos? Mas para onde eu realmente quero levar este país?
Assim como Pandora Zacutor havia dito, Ainz precisava decidir como administrar esse país e usar esse objetivo para governar essa cidade. Por exemplo, cultivando trigo e coisas semelhantes e jogando as colheitas na exchange box da tesouraria. Ele poderia obter moedas que poderiam ser usadas para fortalecer a grande tumba de Nazarick. O país então se tornaria aquele cujo único objetivo de produzir moeda. Como outra opção, ele poderia criar e abater seres humanos, fazendo com que o país produzisse XP, que seria armazenado dentro da Avarician Generosity. Ou poderia entregar todas as tarefas de produção e trabalho para os Undeads, tornando-se um país onde os vivos não precisavam trabalhar. E até mesmo de uma terra repleta de amor para uma cheia de ressentimento, como seria o país que hasteava o brasão da guilda? Ele não podia entregar essa decisão a seus subordinados. Este era seu dever, sua responsabilidade como o governante de Nazarick e o reino feiticeiro de Ainz Ogum. Fifth, o que você acha desta cidade? Deste país? Eu sinto muitíssimo. Mas posso saber como o senhor gostaria que eu respondesse? Como tinha sido muito abstrato. Ainz decidiu perguntar novamente, você sente que este é um país onde pode ser feliz? Diga-me com toda a sua sinceridade e não esconda nada. Sim. Estou muito feliz neste país porque o senhor o governa, Ainz-sama. Ainz olhou para o céu e suspirou. Bem, ele deveria ter esperado que um NPC lhe desse uma resposta assim. Mas se... Oh, o quê? Me conte qualquer coisa que vier à sua mente. Sim, senhor. Mesmo o senhor agraciando a todos aqui, Ainz-sama, porque ninguém sai para homenagear o governante deste país em sua forma imponente. E a maneira como eles se escondem nas edificações e espiam, é muita falta de educação. Fifth bufou. De fato, muitas pessoas estavam espionando Ainz e sua comitiva enquanto se escondiam nas lojas ao longo das ruas. De fato, alguns deles fraquejaram quando viram os anjos. Fifth, acha que os humanos são criaturas chatas? Sim. É como o senhor diz. Eles não foram criados pelos seres supremos, portanto, são formas de vida lastimáveis. Mais da metade dos seres em Nazarick pensavam assim. Mesmo as empregadas de nível 1 não eram exceção. Fifth. Todos vocês ainda são os mais importantes para mim. Muito obrigada. No entanto, devo mostrar alguma medida de misericórdia às pessoas que domino. Afinal, eles são cidadãos do rei feiticeiro. É como o senhor diz. Então, por que não transformar este lugar em uma utopia? Um maravilhoso mundo de sonhos que é tão doce quanto imergir-se em mel. Um mundo onde eles desejarão ser governados eternamente. Eu sinto que é um excelente plano. Já que eu pretendo conquistar o mundo, meus cidadãos não serão apenas humanos. Todas as raças do mundo devem se ajoelhar diante de mim. Naturalmente. Projeto Utopia. Este plano estava sendo realizado no 6º andar, e foi iniciado com a intenção de atrair qualquer jogador que eles encontrassem com a ideia de que Nazarick era uma boa guilda que recebia todas as raças. Usar este lugar para a experiência parece ser uma boa. Pensou Ainz. Eu devo proclamar ao mundo, somente aqueles que servem ao rei feiticeiro terão prosperidade eterna. Não há dúvida de que é a verdade. Se pudesse fazer isso, se encontrasse seus antigos amigos, seus antigos companheiros de guilda, ele poderia orgulhosamente mostrar essa cidade para eles. Parece que o país que Ainz desejava seria aquele em que ele governaria várias raças coexistindo em harmonia. Ele tomaria a visão de Ainz Ogum dentro da grande tumba de Nazarick e a reproduziria em escala global. Como seus amigos poderiam estar escondidos em algum canto do mundo, ele criaria um mundo onde diferentes heteromorfos e raças poderiam sorrir e viverem juntas. As luzes nos olhos de Ainz ficaram mais brilhantes. O reino feiticeiro de Ainz Ogum deve ser um país onde todas as raças possam coexistir. Isso era algo que apenas o reino feiticeiro poderia fazer. Mesmo que o fundador de uma nação fosse um gênio, não havia garantia de que seus herdeiros seriam também. E geração após geração, seus filhos, netos e bisnetos, não havia garantia de que seriam talentosos também. Se a segunda geração fosse incompetente, eles seriam eliminados pela sociedade na terceira geração. Ainz ouvira essa história com bastante frequência. Todavia,
Se fossem governados por um gênio infatigável e eterno, esse tipo de coisa não aconteceria. A forma ideal disso era ter uma ditadura governada por um grupo seleto de gênios. Com pessoas como Demiurge e Albedo no reino feiticeiro não. Foi precisamente porque eles estavam lá que poderiam fazer um paraíso eterno ser possível. Como Hubertson havia dito uma vez, seria muito bom viver numa ditadura dirigida por mãos de ferro. Ou algo assim. Ainz ponderou mais sobre o assunto. Liderados por Demiurge e Albedo, os Guardiões estavam prosseguindo com seu objetivo de dominação mundial. Ainz não podia negar completamente as razões deles. Afinal, isso poderia espalhar seu nome para seus companheiros. Contudo, não seria melhor espalhar esse nome através de outros meios que não a governança pela força? Permitindo que o reino feiticeiro de Ainz ou Goon seja conhecido como uma utopia, eles podem fazer com que muitas pessoas escolham se ajoelhar e submeter-se à sua governança por essa doce promessa de mel. Seria como usar a cenoura e chicote. Se Demiurge e Albedo fossem o chicote, então Ainz seria a cenoura. Esse plano é perfeito. Ainz havia decidido. Ainz era diferente dos NPCs que só podiam desprezar aqueles que estavam fora de Nazarick. Essa forma de conquista do mundo era algo que só ele, com seus vestígios de humanidade, poderia inventar. Conquistar através de uma simpatia irresistível. Então, o que deveria fazer para realizar este plano? Quando começou novamente a andar, Ainz pensou entusiasmado sobre o assunto. Ele precisaria de métodos diferentes dos de Demiurge e Albedo, métodos que não dependiam de força. Ele não conseguia se imaginar administrando um país sozinho. Por causa disso, Ainz se imaginara empregado de uma pequena empresa. Uma pequena empresa, do tipo que só tinha um único andar em um prédio, e o único funcionário da empresa era Ainz. O produto desta empresa seria a regência excepcional do reino feiticeiro. Ele estaria promovendo as vendas deste produto. Primeiro, era preciso considerar seu mercado-alvo. Só então ele poderia entregar este produto para as mãos daqueles que precisassem. Entretanto, ele não tinha informações sobre seus consumidores. Mas por quê? Simples, porque ele não tinha publicidade suficiente. Dito isso, não se tratava de correr para várias cidades e distribuir panfletos na entrada. Isso seria apenas uma perda de tempo. Ainz já fora um empregado, então ele deveria considerar outros métodos. Não havia nada parecido com comunicação de massa neste mundo. Embora os comerciantes e outros profissionais desse tipo tivessem suas próprias redes de informação, dificilmente qualquer publicidade deles seria garantida. Antes de perceber, Ainz já estava na entrada da Guilda dos Aventureiros. Talvez fosse porque tinha vindo aqui muitas vezes como Momon, então parecia ter se tornado um hábito. Será um sintoma de vício em trabalho. Ainz sorriu sem graça e abriu a porta. O balcão dentro da edificação apareceu. Havia uma recepcionista sentada. À sua esquerda havia um grande conjunto de portas duplas, à direita havia um quadro de avisos com pedidos de pergaminho anexado a ele. E os aventureiros que deveriam estar de pé diante dele não estavam lá. A guilda estava vazia. Não havia comparação com o que ele tinha visto durante seu tempo como Momon. Ainz ignorou a recepcionista que o encarava com olhos arregalados e caminhou até o quadro de avisos. Ele ainda não conseguia entender a escrita, mas já havia memorizado algumas frases, que incluíam o mês e o ano. De relance, havia apenas pedidos antigos de um mês atrás. Em outras palavras, não eram importantes, apenas trabalhos repetitivos. Recepcionista. Parece haver muito menos tarefas agora. Ninguém fez novos pedidos. Sim, isso mesmo. Estes são todos o que temos, Vossa Majestade. Assim, o número de aventureiros diminuiu porque o número de pedidos também diminuiu. A causa disso foi Ainz. Ainz usou suas próprias forças militares, os Deathknigts, para patrulhar as ruas e manter a segurança interna do reino feiticeiro. No final, isso fez com que as pessoas fugissem da ameaça daqueles monstros. Ele considerou que, se mantivessem suas patrulhas, pessoas como aventureiros poderiam deixar completamente de existir. Preciso criar tarefas para eles, a fim de mantê-los por perto. Não, nem preciso manter os aventureiros por perto.
Qualquer coisa que os aventureiros pudessem fazer, os Deathknights poderiam fazer melhor, embora tivessem certas dificuldades com algumas tarefas, como colher ervas. Mas, nesse caso, tudo que ele precisava fazer era alugar os Deathknights para os herboristas como guarda-costas. Ainz ainda não conseguia pensar em nenhum uso para os aventureiros. E, ao concluir isso, o X da questão era que aventureiros custavam dinheiro para contratar. Errantel e sua baixa renda não tinham o luxo de tais coisas. Ninguém vai ter problemas se eles forem embora. Com isso em mente, Ainz se virou para o lado de fora. E esse trabalho é banal demais para inspirar sonhos. Ele se lembrou da primeira vez que ele e Narberal tinham ido à guilda dos aventureiros nesta cidade. Antes, ele pensava que os aventureiros eram como o que tinha visto em Yggdrasil, aqueles que se aventuraram no desconhecido e viajaram para vários lugares ao redor do mundo. Se não passam de mercenários anti-monstro, então quando não houver demanda, eles ficarão sem trabalho. É assim que o mundo funciona. Quem diria que a imagem dos aventureiros como eles eram representados em Yggdrasil era, no final das contas, nada mais que um sonho. Sonhos. De explorar o desconhecido e viajar pelo mundo. E se? Inspiração passou pela mente de Ainz. Se ele mudasse os aventureiros de mercenários caçadores de monstros para exploradores do desconhecido, como em Yggdrasil, isso significaria que levariam o nome do reino feiticeiro para terras inexploradas. Ainz não queria apenas alcançar o mundo humano, mas todas as outras raças também. Ele poderia facilmente se promover no mundo humano através das conexões dos comerciantes. No entanto, como isso não bastava, os aventureiros eram a melhor escolha para o trabalho. Ainz assentiu. Embora a recepcionista o olhasse de um modo intrigado, ele não lhe deu atenção. Ou melhor, se tivesse se importado com ela, esse raro lampejo de inspiração teria desaparecido. Pensando como o chefe de uma pequena empresa, Ainz decidiu contemplar o resultado deste plano. Mas o número de aventureiros no reino feiticeiro está diminuindo cada dia. Se isso continuar, a situação vai ficar insustentável. Podem até deixar de existir em alguns anos. O que posso fazer para reverter isso? Era bem simples aumentar seus números. Tudo que ele precisava fazer era reverter as circunstâncias atuais. Em outras palavras, o reino feiticeiro pagaria pela eliminação dos monstros. No entanto, isso seria contra a meta de Ainz de ter aventureiros exploradores do desconhecido. Embora ele também pudesse fazer pedidos para que eles promovessem seu nome, Ainz não tinha dinheiro para isso. Havia literalmente montanhas de ouro na grande tumba de Nazarick, mas esses não eram fundos pessoais de Ainz. Claro, os NPCs concordariam que toda a riqueza em Nazarick pertencia a Ainz, mas ele não queria usar esse dinheiro em um projeto pessoal. Assim que Ainz estava imerso em pensamentos, o som de uma porta se abrindo veio da entrada. Quando se virou, viu aventureiros, uns que ele já havia conhecido antes, em pé na porta, congelados no lugar enquanto o observavam. Como ele se chama mesmo? Vejamos. Okmosh. Não é isso, mas é algo assim. Parecia que estava na ponta da língua, mas por algum motivo, não saía. Essa frustração fez com que Ainz explorasse as profundezas de suas memórias com toda a sua vontade. Moknash. Assim que encontrou a resposta, ele a disse sem pensar. Tendo sido tratado pelo nome, o aventureiro ficou sem ação, travado onde estava. Merda! Era tarde demais para entrar em pânico. Ele podia sentir os olhos da recepcionista da guilda olhando na sua direção. Era impossível que o novo governante de Errantel, o rei feiticeiro Ainz Ogum, soubesse de um mero aventureiro rank Mithril. E se ele conheceu o homem, o que isso implica? O cérebro de Ainz funcionou em alta velocidade enquanto ele cogitava, mas antes que chegasse com uma resposta, Moknash falou: o senhor ouviu isso do Mumon Dono? Esse é meu nome. Sim. Precisamente. Ainz decidiu se aproveitar dessa jogada de sorte. Um par de emoções dramaticamente opostas apareceu no rosto de Moknash, expectativa e medo. Tendo recuperado de sua perturbação anterior, Ainz começou uma análise mais profunda da situação. Ele lembrou que esse homem era o líder do grupo de aventureiros Mithril Arco-Íris. A primeira vez que ele o viu foi durante o incidente vampírico.
Eles haviam falado várias vezes depois disso, mas como não haviam se encontrado recentemente, o homem havia sumido de sua mente. Muito parecido com outros aventureiros e soldados, ele parecia adorar Momon como um herói. Então, como se sentiria sobre Momon se tornar um servo do rei feiticeiro? Porque o Momon falou sobre mim pro rei feiticeiro, jogando conversa fora. Ou o Momon promoveu meu nome? Seu coração provavelmente estava cheio de dúvidas e suspeitas como essa. Ainz começou a procurar uma maneira de transformar essa cautela em uma oportunidade. Quando perguntei sobre aventureiros capazes por aqui, ele me contou sobre o Moknash, o líder da Arco-Íris. Moknash, que originalmente baixou a cabeça, subitamente olhou de volta. Isso é verdade. Está duvidando das minhas palavras? Não. Claro que não. Ao discutir negócios com um cliente, a primeira coisa que se deve fazer é elogiar a contraparte. Poucas pessoas reagiriam mal ao elogio. Uma vez que estivessem em um estado de espírito elevado, eles poderiam falar de negócios. Essa era uma habilidade básica para um vendedor e também uma técnica absoluta. Agora que ele havia abalado o outro lado e aproveitado completamente a iniciativa, Ainz não perdeu a chance de disparar outra pergunta. Diga-me, por que você está em Yerrantel? Se ele quisesse aprender mais sobre aventureiros, a maneira mais rápida de conseguir isso era questionar diretamente um aventureiro. Moknash ficou perplexo com a pergunta de Ainz, mas em pouco tempo, ele parecia ter reunido coragem suficiente para respondê-lo. Por causa dos Undeads, Vossa Majestade. Estamos perto das planícies Katze, e podemos matar monstros por dinheiro sem medo de exaurir nossa fonte de renda. Embora Ainz não tenha entendido muito bem, parece que, mesmo com o suor escorrendo dele, Moknash tinha um sorriso rebelde no rosto que parecia dizer, isso aí. Falei mesmo. Ainz tinha planos para trazer as planícies Katze sob seu domínio no futuro próximo. De particular interesse, os rumores de um navio que navegava ao longo da terra despertaram o interesse de Ainz. Sim. É rum. Ah, nada. Que cara travado. Ainz recusou a vontade de suspirar e impulsivamente perguntou, isso é tudo? Não, tem mais. Antes do Momondono vir aqui, éramos os únicos aventureiros Mithril entre os aventureiros mais experientes, então era mais fácil a gente conseguir empregos bem remunerados. Então era dinheiro afinal. Talvez reservar parte do orçamento para remunerações de aventureiros possa ser o melhor curso de ação. Também nasci nesta cidade, então conheço muita gente aqui. E sempre tem itens mágicos bons passando pela cidade. Itens mágicos. Sim. Os itens mágicos já salvaram minha vida no passado, então, ainda mais por ser um aventureiro, eu naturalmente gosto de ficar num lugar com bom acesso a eles. Em Yggdrasil, também havia histórias de como um simples item mágico evitou massacres. Dito isso, ele também viu muitas pessoas que se pareciam com aventureiros nos mercados da capital imperial. Em outras palavras, se ele pudesse montar um negócio de itens mágicos em escala maior que a capital imperial, certamente atrairia aventureiros. Ele provavelmente conseguiria excelentes resultados fazendo itens mágicos com cristais de dados apropriados e depois leiloando-os. Porém, isso seria fundamentalmente exaurir as reservas de Nazarick, e não havia garantia de que Ainz e os outros não se deparariam com as tecnologias desenvolvidas usando estes itens como base para fundar estacas que seriam apontadas para a garganta de Ainz. Acho que não deve ter problema se eu usar como isca. Não, prefiro evitar usar os recursos de Nazarick se possível. E se eu fizer itens feitos usando a tecnologia mágica deste mundo? Dessa forma, não teria problema outros países colocarem as mãos nisso. Isso é difícil. Depois eu penso melhor nisso. A voz preocupada de Moknash trouxe à mente de Ainz das profundezas da contemplação. Vossa Majestade, posso saber o porquê está me fazendo essas perguntas? Se permitir que eu seja franco. Moknash rangeu os dentes e continuou com uma voz profundamente dolorida. Nossa insignificância está além das palavras quando comparado a um dos Undeads que Vossa Majestade comanda. Com seres tão poderosos defendendo a área em torno da cidade, não há muitos motivos para terem aventureiros no reino feiticeiro. O que ele deveria dizer agora? Que frase ele poderia usar para deixá-lo
A recepcionista também estava olhando para ele, assim como um pequeno grupo da guilda que conseguira se agrupar ao redor dele sem ser visto, com uma boa impressão de si mesmo. Ou talvez, ele pudesse assumir um risco perigoso e diretamente calá-lo dizendo: não preciso dar satisfação para você. Isso pode ser mais seguro. Contudo, se fizer isso, poderia deixá-los ainda mais ariscos. Deveria haver um jeito melhor. Não, eu tenho que acreditar em mim mesmo. Eu sou um homem que superou muitos perigos no passado. Eu sei que posso achar uma saída. Ainz permitiu que sua presença se irradiasse. Mas se eu entendi direito, o que te prende aqui, Moknash? É porque nasceu aqui. Você tem uma namorada ou algo assim? A resposta a essas perguntas determinaria a direção em que o rei feiticeiro tomaria essa conversa. Antes de responder, gostaria que me respondesse uma coisa. Por que ainda está nesta cidade? E é porque Moknash começou a gaguejar. Então, apesar de hesitar um pouco, ele continuou: é por causa do Momondono. Ele ficou nesta cidade para ser nosso escudo. Se ele que veio de fora fez algo assim, como eu, que nasci e me criei aqui, faria algo tão vergonhoso quanto fugir. Naquele instante, Ainz sorriu. Claro, por ter sido Momon no passado, Ainz tinha entendido este homem até certo ponto. No entanto, não esperava que o homem abrisse seu coração tão prontamente. É como diz. Então, responderei à sua pergunta. Ainz fingiu ficar em silêncio por um tempo, e então, numa voz régia, anunciou: é por causa do Momon. Todos vocês, algum dia, podem se tornar pessoas como o Momon. Eu queria saber o que os aventureiros queriam e o que procuravam. Os olhos de Moknash se arregalaram. Os sons de golpe podiam ser ouvidos dos funcionários da guilda que estavam próximos. Momon é forte, mas o mais importante, ele tem um espírito nobre. Parecia um pouco embaraçoso dizer esse tipo de coisa sobre si mesmo, mas era assim que a persona de Momon tinha sido planejada, então não poderia evitar. Eu acabei vendo um pouco do brilho de Momon entre vocês, aventureiros. Será que minha prática de atuação compensou? Ainz se perguntou enquanto pronunciava essas palavras. Um raio pareceu brilhar atrás de Moknash e dos outros. Mas o Momondono é um ser supremo, apenas um escolhido poderia aspirar a ser como ele. Nós não poderíamos alcançar o céu. Então está dizendo que a grandeza de Momon o impede de tentar. Que? Se será que o Momondono disse que temos potencial? Não diretamente, mas... Embora ele não achasse particularmente engraçado, ele mesmo se esforçou para sugerir que achava divertido. Ainz assumiu o sorriso de um rei, o resultado de muita prática, e mostrou a todos. Mesmo que vocês não possam fazê-lo, que tal seus filhos? Seus netos? Ou está dizendo que ninguém ao seu redor poderia dar origem a alguém como o Momon? Eu sou um ser imortal e o governante do reino feiticeiro. É natural que eu queira tomar medidas para inspirar verdadeira lealdade para com o próximo Momon. Este é o significado que eu, como governante, encontrei para a existência de aventureiros dentro do reino feiticeiro. Bem, há outra razão, mas, como ainda não se formaram totalmente em minha mente, permita que eu as omita por enquanto. O ar ao redor dele estava em silêncio. Deu errado? Será que ele não é tão fã do Momon como pensei? Assim que o desconforto estava começando a descer sobre Ainz, Moknash se curvou profundamente para Ainz. Vossa Majestade, eu sou grato por este encontro com o Senhor, e a oportunidade de aprender com seus pensamentos. Quando Moknash levantou o rosto, não havia sinal do mal-estar, medo ou dúvida que estivera originalmente ali. Em contraste, ele tinha um sorriso alegre e despreocupado em seu lugar. Que homem incrível! E pensar que o Senhor possuía um carisma desses, superando até vossa poderosa magia. Também estou feliz por ter encontrado excelentes aventureiros. Algum dia, gostaria que fossem meus imediatos. O rosto de Moknash relaxou, sentindo-se um pouco mais feliz agora. Ainda assim, Vossa Majestade, a Guilda dos Aventureiros permanece não afiliada ao governo. Estou atrelado a isso. O Senhor realmente pode nos ter como subordinados. Eu vim precisamente para esse objetivo. Com certeza, isso é apenas um rascunho e ainda não tomou forma. Recepcionista,
Diga ao chefe de guilda que o rei feiticeiro gostaria de falar com ele. Se sim. A recepcionista, que estivera ouvindo atentamente a conversa, saiu correndo. Então, Vossa Majestade, nos despedimos de vossa presença. Isso era completamente diferente de como eles agiram quando apareceram pela primeira vez. Moknash se curvou cheio de respeito antes de se virar e sair. Vejamos, o que fazer agora? O principal objetivo do plano incompleto de Ainz era usar aventureiros para exaltar as virtudes do reino feiticeiro. Havia 3 pontos principais nesse plano. A expansão da Guilda dos Aventureiros. Não havia sentido em uma organização que tinha apenas 10 membros ou menos. Nutri-los. Os fracos não poderiam ir longe, e se o evangelho de ser governado pelo reino feiticeiro se propagasse devagar demais, não lhe renderia muitos benefícios. Cooperação genuína e de bom coração. Não era que ele não pudesse usar Momon, mas se Ainz quisesse ajudá-lo por vontade própria, isso tornaria as coisas muito mais fáceis no futuro. Eu preciso resolver esses 3 problemas antes de negociar com o Ainz. Ainda assim, é muito difícil negociar sem qualquer informação. Meu estômago dói. Tudo que ele podia fazer agora era rezar para que o chefe de guilda não estivesse. Infelizmente, a primeira coisa que a recepcionista disse quando retornou foi: por aqui, por favor. Ainz olhou para o teto e seguiu atrás da recepcionista.